Ótima tarde a você, internauta, conectado conosco em todo o Brasil. A partir de agora, a gente vai bater um papo com o ex-presidente do Corinthians, ex-diretor de seleções da CBF, Andrés Sanches, que já está aqui nos estúdios do Terra. Andrés, uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Convidado com a gente também está o jornalista Dassler Marques, vai participar desse bate-papo. Dassler, tudo bem? Tudo bem, Napoleão, tudo bem, Andrés? Boa tarde, internauta. Vamos falar bastante de futebol, né? E o internauta é convidado a fazer a sua pergunta também. Mande o seu recado pela aba de comentários. Muitas participações já estão previstas por aqui neste bate-papo com o Andrés Sanches. Mas antes de mais nada, para você que não conhece, para você que conhece o Andrés Sanches e quer relembrar um pouquinho, vamos conhecer um pouco mais deste personagem do futebol brasileiro. Polêmico, revolucionário, briguento, corintiano. Assim pode ser definido o paulista da cidade de Limeira, Andrés Navarro Sanches. Aos 49 anos, Andrés coleciona polêmicas e sucessos. Começou a trabalhar cedo. Aos 12 anos era feirante e com 19 se tornou empresário no ramo da indústria plástica. Em paralelo, frequentava os bastidores do Corinthians. Mas só em 2007, pouco antes da queda do clube para a segunda divisão do Brasileiro, é que ganhou notoriedade. O timão caiu, Sanches não. Rompeu com Alberto do Alibe e começou a mudar a cara do clube. Ganhou a Série B com Mano Menezes no comando. Quase levou também a Copa do Brasil, mas parou no Sport Recife. Em dezembro de 2008, projetou o então nada internacional Corinthians para o mundo. Trouxe Ronaldo, que seria fundamental nas conquistas do Paulista e da Copa do Brasil, que colocaria o Corinthians na Libertadores em 2010, ano do centenário do clube. Ronaldo ainda seria imprescindível fora dos gramados. Nunca se falou tanto de Corinthians, no Brasil e no mundo. Tendo como aliado o então presidente Lula, anunciou a construção do Itaquerão, ou Arena Corinthians, o estádio paulista para a Copa, deixando o rival São Paulo à margem do processo. Sanches perdeu Mano Menezes para a seleção, logo após o fracasso do time de Dunga na África. Apostou em outro gaúcho, Tite. Deu mão forte ao treinador após a precoce eliminação na Libertadores, na histórica derrota para o colombiano Tolima. Mal se imaginava o quanto essa decisão seria importante no futuro. Deixou a presidência do Corinthians e rumou à CBF como diretor de seleções, voltando a trabalhar com Mano Menezes. Quando da demissão do treinador, já no final de 2012, saiu da confederação. Assistiu ao título mundial do Corinthians enquanto articulava um movimento paralelo entre os grandes clubes brasileiros, reunindo-se até com o desafeto Juvenal Juvencio, do São Paulo. E já anunciou que está em busca de seu próximo objetivo, ser o homem número 1 do futebol brasileiro e tentar a criação de uma liga de clubes. Andrés, é isso mesmo? Não, nem tudo isso, não. Eu não estou articulando nenhuma liga de clube, eu não tenho a prepotência de ser o homem número 1 do futebol brasileiro, longe disso. Mas as coisas, lógico, eu sou um homem hoje do futebol, muitas decisões vão me consultar, eu vou participar, mas eu não tenho essa pretensão de ser o número 1 do futebol, não. E qual é a sua ideia? Eu sei que você tem conversado com muitos dirigentes, rompeu com a CBF, está descontente com algumas coisas. O que está de errado no futebol brasileiro? O que você pretende? Não, o que está de errado tem um monte de coisa errada e certa, né? Se a gente for pontuar o que está de errado, é um monte de coisa. Mas acho que a gente não fica nada a dever aos outros campeonatos. Obviamente que tem algumas coisas que teriam que se mudar e estão se mudando, mas o que mais me preocupa é que o futebol era uma caixa preta, está cinza, ia se tornar branca rapidamente e está voltando para o preto. Isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente tem que estar numa ascendência de transparência, numa ascendência de democracia que muitas vezes nos cargos altos do futebol não acontece. Tudo bom, Andrés? Queria que você falasse sobre essa questão das eleições da CBF. Como é que você está vendo esse processo? A gente está aí há um ano e mais alguns meses. Você está sondando os clubes. A gente sabe que precisa ter votos de 5 federações estaduais. Não, 8. Você tem que ter o apoio para ser candidato a 8 federações.
e 5 clubes da Série A que estejam no ano da Série A. Mas eu não estou trabalhando com essa possibilidade, não, é óbvio. Se assim desejarem, eu posso discutir, mas hoje eu não estou falando com ninguém sobre isso. Nem sabemos ainda se o Marinho vai querer o mandato dele ou não, porque ele não tem mandato, né? Hoje ele é um mandato do ex-presidente Ricardo Teixeira. Então precisa ver se o Marinho vai crescer ou não. A princípio é o Marco Polo o candidato, mas temos que esperar o Marinho tomar a decisão dele. É o que pergunta aqui o Age, que mandou um dos recados, muitos recados que tem aqui dos internautas para você. Ele pergunta se você acha que o Marinho tem condições de conduzir a CBF a uma evolução, que ele acha ser possível. Eu acho que uma transparência, uma democracia, uma coisa mais branca, uma coisa mais importante no futebol, acho que não. O que seria uma coisa mais branca? A criação é você de uma saber... liga? Não, a liga sem a chancela da CBF não adianta fazer liga. Vai virar um clube dos 13. A CBF na primeira dificuldade fala, não reconheço, e vai ficar brigando, só perde o futebol. Então eu acho que para ter uma liga, que é o futuro, não sei se daqui 1, 5, 20 anos, mas tem que ter as consistências das federações e da CBF, a chancela da CBF. Porque senão vai ficar em atrito só perde o futebol. Entendeu? E o que eu falo do negócio de branco que ele está dizendo é mais transparência, pôr o balanço do site, o balanço no site, você falar quanto, porque, lógico que a CBF é privada, mas é uma coisa mais ou menos que todo mundo quer saber. Então, não tem nada que esconder, quanto arrecada, quanto gasta, quanto faz. Eu falei meu salário que eu ganho na CBF publicamente, não tem que esconder nada. A CBF é privada, mas mexe com o interesse público. Não, com o interesse público não, mas com a paixão exatamente, do todo brasileiro, mundo se interessa. Né? Então, eu acho que não teria o porquê de você ser mais transparente, mais aberto dentro da CBF. Hoje até para tirar muitas dúvidas que ainda até hoje isso existe. Hoje está muito claro que Marco Polo e Marinho estão no mesmo barco, né? Você acha possível que, diante das eleições, eles andem para caminhos diferentes ou não? Dizem, antes de eu sair, falavam que tinha um barco que tinha 3 pessoas, o Marinho, Marco Polo e eu. Eu saí. Isso o tempo vai dizer, mas eu acho que o fundamental nisso é o presidente Marinho saber se ele vai querer continuar, se ele vai querer o mandato dele ou não. Se ele falar que não, aí sim vai abrir o leque para quem quiser ser candidato. Obviamente que o Marco Polo é o primeiro da lista, mas temos que aguardar aí os presidentes de federações, alguns presidentes de clube que decisão vão tomar. Quem no Brasil, Andrés, tem o pensamento parecido com o seu? Que você já conversou e tem aí ao seu lado? Não, mas eu conversei com muita gente, mas não sobre CBF, eu estou falando sobre os clubes. Eu acho que tem bastante, o Grêmio está dando exemplo disso, agora voltou o COF, o Internacional já vem numa transparência muito grande há muitos anos, o Atlético Mineiro está mudando isso, o São Paulo já é histórico, então tem grandes clubes aí que se renovando e fazendo a transparência ser mais... Porque o futebol existe muita especulação, muito diz-que-me-diz-que, muitas coisas que, ouvi dizer, me disseram, e ninguém dá a fonte, ninguém falou, o cara falou aquilo. Então, eu acho que quanto mais abrir o clube, quanto mais abrir a federação, quanto mais abrir a CBF, menos dúvidas vão parar no ar. Você foi diretor de seleções e participou daquele processo muito bom da seleção sub-20 em 2011, né? No Sul-Americano, no Mundial. Após a tua saída, principalmente após a saída do Ney Franco, a base da CBF ficou meio de lado. Não vou nem né? falar da minha saída, né? Isso foi um trabalho do Mano e do Ney Franco. Eu cheguei, já estava 1 ano e meio de processo em andamento. Me passaram tudo, eu achei que era... Achei não, tenho certeza que era o melhor futebol brasileiro. O Ney estava fazendo um grande trabalho. Infelizmente, o presidente da CBF não quis segurá-lo, ou não tentou segurá-lo, ou não se achou no direito de segurá-lo na CBF. Quis pôr um treinador em seguida, um treinador renomado, com experiência em times profissionais, mas por 1000 problemas não conseguimos e infelizmente aconteceu isso que aconteceu. A eliminação precoce, pela segunda vez na história, o Brasil só havia ficado de fora em 1971 e o Emerson Ávila, técnico da seleção brasileira sub-20, inclusive falou hoje o seguinte publicamente: fiquei no vácuo. Faltou comando, Andrés? Eu acho que sim. Eu acho que faltou comando da CBF, faltou planejamento pós-saída do Ney. Que eu não disse, nós tentamos colocar um treinador já, não conseguimos, o Emerson tem os seus méritos, mas infelizmente talvez ele foi sozinho no navio. Muita gente falando ainda sobre seleção brasileira, você estava lá quando da mudança do Mano para o Filipão, e aí muita gente pergunta, olha, o Lucas pergunta qual o seu pensamento em relação ao Filipão assumir o cargo, se você considera isso um retrocesso, o Clodoaldo pergunta se você não gosta do Filipão e caso não, por quê? Bom, mais sobre seleção, aqui ó. Tem mais uma pergunta do Yuri que eu vou deixar para depois dessa tua resposta. Então, isso aí, já vou deixar bem claro que eu saí da CBF não foi porque tiraram o Mano.
Eu respeito a hierarquia, só que eu acho que a hierarquia tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima. O que eu não aceitei isso aí foi que eu soube depois que eles já tinham conversado com o Felipão antes de tirar o Mano. Isso eu não posso admitir, até por ser diretor de seleções e tal. Não concordava com a saída do Mano, mas aceitaria, como aceitei na época que me comunicaram. Mas depois que eu soube que tinham já falado com o Felipão, eu não posso admitir isso. Eu não, jamais vou me sujeitar a ser rainha da Inglaterra, que nem eles têm alguns lá. Não se sentiu à vontade no cargo, passaram isso. Lógico, isso eu jamais me sujeitaria a isso. E o Felipão, olha, é um profissional que... Não vou comentar o quê? O Felipão é campeão do mundo, um cara que fez grandes trabalhos em grandes clubes. E óbvio que o tempo passa para todo mundo vai ficando para trás. Espero que ele ainda não tenha ficado e que seja feliz e vamos torcer bastante para a seleção. A gente tem amanhã a convocação do Felipão para o amistoso contra a Inglaterra. Você, que é um homem do futebol, conhece muita gente do futebol, acompanha. Qual a tua expectativa para a seleção do Felipão? Olha, a expectativa eu não sei, ele vai ter muito trabalho, porque a vaidade no futebol não deixa você dar uma continuidade de trabalho. Não sou hipócrita, o Mano errou bastante. Creio eu que no começo de 2012, se tivessem tirado ele, teria até motivo. Mas depois do 2012 para frente, que começou o time a acertar, começou a melhorar, até pela perca que ele teve de uma geração do time, para ele teve muito mais dificuldade. Então, eu acho que o Mano estava no caminho certo, não tiraria. O Felipão entrando, a vaidade no futebol é muito grande. Ele tem que fazer alguma coisa diferente do que o Mano estava fazendo. Porque senão, por que tirou o Mano? E aí é mais um trabalho, mais um recomeço, mais uma coisa que não sei eu se vai dar tempo para chegar lá forte. Andrés, o Brasil fracassou no Sub-20, o Mano teve essa cobrança também. A nossa geração é boa? Você acha que a geração de jogadores é boa? Excelente. Você, por exemplo, acha, hoje eu li uma crítica num jornal aos investimentos que o futebol brasileiro vem fazendo em jogadores voltando da Europa para o Brasil. Você acha que o Corinthians fez um bom negócio ao contratar o Pato por 40 milhões? Todo bom negócio é que depois que der certo. Eu arriscaria, o futebol é risco, o Pato tem 23 anos para 24, tem um futuro enorme, ainda tem aí 10 anos de futebol ainda, então é óbvio que o investimento valeu a pena. Agora, se ele vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, eu acredito. A gente... Mas tudo aqui no futebol brasileiro é problema. Se você traz jogador de fora, porque trouxe. Se você não traz, porque não tem capacidade de trazer. Então, é difícil. O Pato tem que vir aqui fazer 40 gols para falar, olha, foi um sucesso. Você conviveu com o Pato na Olimpíada, né? Como é que você vê o Pato hoje? Em relação à ambição dele no futebol, você acha que ele chega para o Corinthians com sede de voltar? Fora dinheiro. O que ele ganhou no futebol? Pois é. Dinheiro já é bastante coisa, né? Tá bom, não, talvez a principal, mas... Para um jogador de futebol, além do dinheiro, ele precisa título, precisa um monte de coisa. E ele ainda, por mil motivos, no Brasil, até por ter saído muito cedo, não conquistou ainda. Então ele tem esse objetivo, ele estava lá um ano e meio já desanimado, porque queria voltar para o Brasil, achava que era o momento de voltar. Tem a Copa do Mundo aí às portas e com certeza ele vai fazer muito sucesso no Corinthians. É um bom menino, está com cabeça boa e está animado. Olha, o internauta aqui mandando recado, o Leonel Souza está dizendo o seguinte... Tem um vídeo na internet onde você combina com o do Alíbio que vão dizer ao juiz. Se você pensa que tudo tem que ser transparente, por que combinar? Não, primeiro que ele viu o vídeo, o que quiseram pôr, né? Se ele quiser, manda ele dar o endereço ou manda a fita que foi... Quando o Alíbio estava grampeado, que eu estava. Pegaram só um pedaço da frase, não pegaram o contexto todo. Então, fica esses hipócritas aí achando isso aí. O Décio da Parabéns. Mas manda ele ler bastante o blog do Pederasta, que ele vai aprender bastante coisa. O Décio manda um abraço para você, diz que você é o cara. O Eduardo Pontes pergunta, como ex-diretor de seleções da CBF, o que você acha do tratamento que é dado ao futebol feminino? O futebol feminino não é... Se existe um pouco de futebol feminino no Brasil é por causa da CBF. A CBF dá todas as condições, e eu estive lá e vi, até mais do que talvez muito time de base. O problema é que não tem um campeonato competitivo. Os times de futebol não tem time feminino. Qual seria a solução, Andrés? É difícil, hein? Se os americanos que são líderes nisso acabaram, você imagine nós. Se for montar 12 times hoje no Brasil, não tem 12 times de futebol feminino. Aí vai ter 3 times mais ou menos, um forte, e o restante é 20-0. Aí não dá. É muita teoria e na prática não é na realidade. Não tem 20 times no Brasil. Copa do Mundo, alguns estádios aí vão precisar de um planejamento. O futebol feminino podia atender essas praças, Manaus, Cuiabá? Não tem. Quem vai assistir, infelizmente. Nós não temos essa cultura, é difícil. É triste falar isso, mas é difícil. Acha que poderia separar uma confederação só específica para tentar desenvolver mais o futebol feminino, estimular, buscar patrocínio? Com a chancela da CBF, a CBF se ajudando financeiramente, mas ter um tipo de uma liga, um tipo de uma associação, como é o futebol de salão, como é essas coisas.
independente. E o futebol de salão, o futebol feminino tem que fazer como foi feito o vôlei há 20, 30 anos atrás. As empresas têm que começar a investir nisso, na base, para ir subindo. Depois vai entrando os times de futebol, porque senão vai ficar difícil. Tem uma relação delicada no futebol, Andrés, que é a interferência do dirigente no trabalho do técnico. Amanhã o Filipão convoca pela primeira vez desde essa volta à seleção brasileira. O Marinho já disse que vai inspecionar a lista. Já sabe, nesse não momento. É isso, pô. Não leva as coisas para o outro lado. Não é por causa que filaram isso com o Mano que eu não vou deixar de falar agora. Todo presidente de clube, todo presidente da CBF, sempre soube da convocação antes. O que pegou esse negócio foi que o Marinho falou isso público. Agora, o Marinho nunca interferiu em nada nas convocações que eu estava lá. O que é uma interferência? Mas não tem interferência. Simplesmente ele quer... Ciência. Ele quer saber antes dos outros. Eu sabia o time do Corinthians que ia jogar quando eu era presidente, eu sabia primeiro que o time que ia jogar do que o torcedor, do que a imprensa. É o direito do cara querer saber isso, pô, não vejo nada demais. Agora, eu sou contra interferência na escalação, interferência na convocação, e isso comigo lá nunca houve. Primeiro que se tivesse ouvido, eu tinha ido embora no primeiro dia. Então, nunca houve do Marinho interferência nenhuma na convocação. Você tem falado com o Mano, como é que ele tá, o que ele tem feito? Eu falei com ele no final do ano, tá bem, porra. Melhor que nós, né? Nas grandes férias. Que eu posso garantir. E que eu também. Você acha que ele volta rapidamente ao futebol? Olha, eu conhecendo bem o Mano, eu acho que ele vai dar um tempo, porque se ele voltasse agora, você ia fazer quantas perguntas para ele? 5? Das 5, 4 seria sobre o quê? Seleção. Então, acho que ele é um cara inteligente, ele sabe. E ele sentiu muito isso na pele, então ele também não pode devolver isso. Teve treinador que hoje está na seleção, que escalou a seleção há um ano atrás, né? Olha, minha seleção seria assim, assim, assim. Vamos ver como é que ele vai escalar. Olha, Andrés, o que mais aqui? O Ivan Campagnoli quer saber se você quer ser presidente da CBF, objetivamente. Não trabalho com essa possibilidade de hoje, não. E presidente do Corinthians? Se eu não quero da CBF, menos o Corinthians. Essa se eu quisesse ser presidente do Corinthians, teria saído. Essa história da mudança de estatuto, Andrés. Isso que eu voto, isso inventa umas coisas. Eu já falei publicamente, não sou candidato. Não serei presidente do Corinthians. Agora, a democracia diz, se a maioria quer mudar isto ou aquilo do estatuto, que se mude. Mas se mudar isso para 3 anos, eu não sou candidato. Vamos ver então o que disse o Mário Gobi, que é o atual presidente do Corinthians, sobre esse assunto. Na verdade, são 2 regras aí. A primeira regra é da não reeleição. Isso é cláusula pétrea. Não se mexe. O que se discute é se a quarentena para aquele que foi presidente deve se manter os 6 anos que está no estatuto hoje ou deve diminuir para 3 anos. Cada um tem uma forma de pensar. A emenda que aprovou esta regra dos 6 anos foi de autoria minha, quando o Estatuto do Corinthians, o novo, foi feito. Eu entendo que os 6 anos é salutar. Agora, quem decide não sou eu, e nem a diretoria executiva. Quem decide isto é, em primeira instância, o Conselho Deliberativo do Corinthians. E em segunda e última instância, a Assembleia Geral. O que for decidido por eles, assim será. O Andrés tem o direito, como todo membro do Conselho, de defender o ponto de vista dele. Isto é um assunto institucional. Não se trata como grupo. Cada um defende a tese que acha melhor. Eu não posso ser contra os 6 anos, porque a emenda da proposta que aprovou foi de minha autoria. Eu não posso desdizer o que eu disse há 4 anos atrás. Muito bem, e aí o Walter Camacho lhe pergunta o seguinte, Andrés, primeiro ele quer agradecer a você tudo que você fez pelo Corinthians, pergunta se você brigou com o Mário Gobi e com o Rosenberg e vai tentar a eleição, a pergunta é a mesma do Natal e também do Ariovaldo, querem saber. Pela última vez, se mudarem o estatuto, que quem muda é o Conselho e depois tem que ser aprovado na Assembleia Geral de Sócios, eu não sou candidato no Corinthians.
Ponto. Agora, o que o Mário falou aí é verdade. Foi a emenda dele, foi aprovada pelo Conselho, foi ratificada na Assembleia Geral, mas na vida todo mundo pode mudar de opinião. Tinha gente que não queria a quarentena de 6 anos, hoje quer de 6 anos. Tinha gente que na época queria a quarentena só de 3 anos e passou a de 6 e hoje quer que volte para de 3. Então, a democracia é isso. A maioria pode fazer aquilo que for melhor. Agora, se mudarem, eu não sou candidato. Qual é, desculpa? Agora, vai mudar um monte de coisa no estatuto. Talvez muito mais importante que isso. O que você considera mais importante? O que estão querendo fazer no estatuto com o CORE. Mudar a eleição de fevereiro para novembro. Tudo isso aí tem uma repercussão. É ótimo em partes. Então você imagina, eu sou presidente 3 anos do Corinthians, aí a eleição é em 2014. Eu fico eleição em novembro, fui campeão brasileiro, fui campeão da Libertadores, eu vou disputar o Mundial como? Aí eu que disputei tudo, vai o novo presidente, que não sabe nada. Se tiver o Mundial no meio, é problema. Mas tem, todo ano tem. Se no Corinthians não for o ano que vem, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Então é difícil. Eu acho que as pessoas no clube têm que entender que o clube é o bem de todos. Todo mundo tem que querer bem o clube, independente de você ser situação ou oposição. E o que acontece em alguns clubes, e o que acontecia no Corinthians, é que tanto a oposição como a situação rema cada um para um lado, e aí dá problema. Então o que está acontecendo hoje com o Palmeiras, que estava dizendo assim, olha, o Palmeiras não se planejou nada, isso já vem há anos atrás. E tiraram força da diretoria, ou a diferença não teve força, para planejar como ela queria para o ano que vem. Você citou o Palmeiras está vivendo exatamente o problema da eleição não ter sido em novembro. Não, né? senhor. A diretoria pegou agora. Não, senhor. Não. Você acha que se o cara vai ter uma eleição em novembro, o cara vai assumir em dezembro, ele pode fazer o quê? Em um mês? Pelo menos já toma pé para janeiro. Ele toma pé para fevereiro. Isso não. O problema do Palmeiras é atípico. É que o problema se dividiu de tal maneira que ninguém consegue levar a coisa para frente. Mas a maioria dos clubes é tudo em fevereiro, é março, é abril. É poucos clubes que fazem eleição no final de novembro, no começo de dezembro. Hoje é uma distância muito grande, ideal? né? Entre Corinthians e Palmeiras. Você um imagina... está nas perdizes e o outro está no tatuapé. Além da física, né? Mas esse reposicionamento do Corinthians como grande clube, cenário mundial, já falando, campeão do mundo, você vê o Corinthians em algum momento voltando a passar dificuldade, Andrés? Olha, o presidente que estiver lá administrando tem que errar muito, muito seguidamente para acontecer isso. Eu acho que o Corinthians fincou alguns alicerces que, desde 2007, que nós planejamos aí para 20 anos, que eu acho que dificilmente alguém quebra. Pode ter desconfiança aqui, atrito ali, alguma discordância, alguma correção de rumo, mas o Corinthians só vai crescer. Qual o valor do Corinthians hoje? Não tem valor. Objetivamente falando no mercado. Fala em 1,1 bilhão, 1,2 bilhão, mas não tem valor, né? Não dá para mensurar isso aí. Desde que o Rosenberg saiu, você assumiu algumas Mas ele saiu questões. Saiu da vice-presidência do clube. Mentira. Ele não está mal saiu. informado. Não. Ele é vice-presidente de diretoria eleito. Ele se retirou. Não. Pediu licença, alguma coisa assim. Não. É isso que é o problema. As pessoas falam e não tentam saber o que é, pô. Então explica pra gente. Então eu vou te explicar. Espero que você repercuta isso nos blogs aí da vida. Ele era vice-presidente de diretoria, eleito. Ele só pode renunciar ou pedir licença aí por 1 mês, 2 meses. E pela distribuição que o Mário fez, com 2 vice-presidentes, que um é o Luiz Paulo e o outro é o Eli Verbe, o Luiz Paulo cuidava do estádio, do finanças, da administração e mais não sei o quê. Tem os diretores dessa área, mas ele era, em vez de chegar diretamente no presidente, primeiro passava por ele. O Eli, que era o segundo vice-presidente, ele pegou o esporte aquático, o esporte terrestre, a administração e outros itens. E passa por ele antes de chegar no presidente. O que o Luiz Paulo pediu é que eu não consigo mais, não tenho tempo, não quero, estou cansado, ou fiquei com o saco cheio de ter essas atribuições a mais que é a minha de vice-presidente de diretoria. Simplesmente isso.